gente, boa noite. Boa noite, professora. A gente vai começar hoje com a atividade da semana passada, né, para dar o gabarito, para a gente rever as questões e dar o gabarito, de maneira rapidinha mesmo, tá? Só para lembrá-los, né, o assunto da aula passada foi... Eu já mandei o cronograma para vocês ficarem atentos, e aí o assunto foi sobre os tipos e gêneros textuais, né, a tipologia textual e os gêneros textuais. A gente viu cada tipo de texto e se eu não me engano foi... Não, e aí teve um outro assunto também, que era frase, oração e período, né? Foram esses dois assuntos. Para a aula de hoje, a gente também vai ter dois conteúdos, tá? Na aula passada, os conteúdos eram pequenos e rápidos, e o de hoje, apesar de ser pequeno, é um conteúdo que exige um pouco mais de atenção, tá? Não é um conteúdo muito tranquilo, porque exige um pouco mais de atenção na hora de estudar mesmo. E, inclusive, algumas partes exigem até a questão de decorar mesmo, tá? A situação de você sentar e aprender aquilo decorando. Porque são muitas regras. A gente vai ver, quem já deu uma olhada no material que eu mandei agora no final da tarde, deve ter percebido que o assunto em si é pequeno, né? São só duas laudas dos dois PDFs que eu encaminhei. Mas são muitas regrinhas, tá? E algumas regrinhas têm exceções. E aí eu coloquei os principais pontos, né, dessas regras, os assuntos mais cobrados. Inclusive, eu não sei quem foi que mandou nessa semana algumas provas de concursos de prefeitura no grupo, eu não lembro quem foi que colocou. E aí eu estive dando uma olhada nessas provas. E tem muita questão envolvendo os dois assuntos de hoje, né? Que é a ortografia e a acentuação. Dois assuntos básicos do português, super importantes, não só para a prova envolvendo aqui o concurso municipal, mas para qualquer tipo de concurso que você venha fazer, você sempre vai encontrar, assim, questões envolvendo acentuação e acentuação e ortografia, né? Inclusive, pontuação era um assunto também para a aula de hoje, mas aí, como eu vi muita coisa para hoje, eu resolvi deixar ele para a próxima, tá? Pontuação fica para depois, porque vão ser muitas regras por hoje. E, enfim, e aí para quem está aí com o material, e para quem não está, eu vou colocar aqui a apresentação, para poder, quem não está com o material da semana passada, né, só a parte mesmo da atividade, para acompanhar. Hoje eu estou falando mais calmamente, né, semana passada, porque eu dei muita aula, eu estava agitada. Hoje eu dei pouca aula. E aí, vocês estão vendo a apresentação, né? Só a tela aqui apresentando. Acho que está dando para apresentar. Vou abrir aqui o documento. Vocês estão vendo aqui a apresentação? Sim, professora. Pronto. E aí, gente, para quem resolveu, né, que eu espero que tenham resolvido, hoje também a gente tem a atividadezinha para casa, né, no final da aula, e aí na próxima semana a gente começa corrigindo ela também, as duas, né, de hoje. Para quem está aí acompanhando, a gente tem aqui uma questãozinha básica sobre identificação de gênero, né, identificação de tipos textuais, e aí a gente tem 3 textozinhos que não são muito longos, né? Mas a princípio a gente não precisa nem ler eles todos para identificar qual é o gênero, tá? Essa primeira questão na letra A gente já começa tendo aqui uma visão de que o texto vai tratar sobre um assunto, né? Ele vai falar sobre a questão da modernidade, sobre a vida moderna. E aí a gente já para imaginar que isso aqui, com certeza, não vai ser um texto que vai trazer uma certa descrição, né? Logo nas primeiras linhas, a gente não tem nada de descrição aí. A gente pode ainda ficar em dúvida na narração e na dissertação. Aí, só para lembrar o assunto da semana passada, a gente tem 3 tipos básicos de texto, tá? É o texto dissertativo, que é aquele que fala sobre um assunto, você vai dissertar sobre o assunto, comentando sobre ele. A gente tem o texto narrativo, que é o texto que apresenta uma série de elementos
tá? Que a gente encontra facilmente nesse texto e consegue identificar ele por contar um fato. Então, um texto narrativo apresenta personagens, apresenta enredo, uma ação, né, o enredo, apresenta ambiente, apresenta tempo, enfim, uma série de coisas. E já a descrição, que são os três principais, né? Eu sei que tem um injuntivo lá, que a gente também já viu, mas os três principais, a descrição, por fim, é um texto que vai apresentar uma descrição física ou psicológica de algo ou alguém, né? Aí, no caso, essa letra A começa assim, a gente só vai ler o primeiro parágrafo. Aí temos aqui, a modernidade é um contrato. Todos nós aderimos a ele. Eu vou ler pela folha, porque aqui no computador não enxergo nada. A modernidade é um contrato. Todos nós aderimos a ele no dia em que nascemos, e ele regula a nossa vida até o dia em que morremos. Pouquíssimos entre nós são capazes de reincidi-lo, né? Reincidi-lo é encerrar o contrato, né? Acabar o acordo, e outras transcendê-lo, né? Transcender é subir, estar no nível superior, né? Colocar, e além do limite, digamos assim. Esse contrato configura nossa comida, nossos empregos e nossos sonhos. Ele decide onde moramos, quem amamos e quem morremos. Nesse primeiro parágrafo, a gente facilmente descarta a possibilidade de uma descrição, tá? Porque não está descrevendo nada, e nem mesmo uma narração, né? Não está contando uma história. Ele está falando sobre um assunto, e no caso é a questão mesmo do acordo, é o contrato que a gente tem, né? Com a vida. E aí a gente tem nessa letra A dissertação, tá? É o gênero dissertativo. Indo para a letra B, a gente tem aqui, ó, passávamos férias na fazenda da Jureia, que ficava na região de lindas propriedades cafeeiras, íamos de automóvel até a Barra do Piraí, onde pegávamos um carro de boi. Lembro-me, né, do aboio do condutor a pé do lado dos animais com uma vara. E aí vai contando o resto, né? Show, marinheiro, não sei o quê, vamos, teimoso, e aí vai contando todo o resto. Aqui a gente consegue perceber o espaço do texto, né, a ambientação mesmo do enredo. A gente consegue identificar os verbos sempre no passado, né, verbos de ação, verbos que indicam o passado. Consegue identificar até mesmo personagens e falas, né? Lá embaixo já está mencionando uma fala. Então, a gente tem uma contação de história. A letra B, o gênero é narrativo, tá? Aí, indo para a letra C, a gente tem aqui, ó, depois das propriedades dos camponeses, começava um barranco abrupto e escarpado, que terminava no rio. Aqui e ali, no meio da argila, afloravam pedras enormes. Pelo declive, né, perto das pedras e das valas escavadas pelos ceramistas, corriam trilhas sinuosas, e aí o restante do texto a gente vai encontrar lá a descrição, a gente já até entreguei, né, o texto descritivo, a gente vai encontrar a descrição quando diz que tem cacos de louça, são pardos, são vermelhos, né, é um vasto, existe um declive, há um plano, a questão do verde claro lá embaixo, né, enfim, é uma descrição, tá? A gente tem, então, dissertação, narração e descrição, letra A, B e C. Aí, a segunda questão, a gente tem o seguinte, era apenas para você ler esse pequeno textozinho aqui, e identificar, o texto é narrativo, né? A questão já traz aqui, o comando da questão já está dizendo que o texto é narrativo, e aí ela está pedindo apenas que você marque a opção em que há do texto aqui, né? Uma frase de valor descritiva. Então, todo o gênero predominante dessa questão 2 é gênero narrativo. Só que a gente, como vocês viram na aula passada, todo mundo sabe, né, que há uma mistura de gêneros, pode haver sim. Agora a gente tem um que predomina, no caso desse aí é a narração, mas tem uma frasezinha que vai dar ideia de descrição. Se você não quiser nem ler o texto, não precisa, porque você vai responder de acordo com as alternativas mesmo, né? Aí a gente tem aqui as opções, né? Na letra A, Dvorak aproximou-se do alto da colina. Eu vou ler de novo pelo papel. Aproximou-se do alto da colina. A gente tem aí o verbo aproximar. Geralmente o verbo aproximar é um verbo de ação, tá? Isso já fica, assim, bem claro que sai uma narração. Não é a letra A, portanto.
Aí a letra B, debruçou-se sobre uma pequena pedra, né? Debruçar também é a questão de você ter um verbo de ação, né? De se jogar no chão, digamos assim. Se jogar na pedra, né? A opção está dizendo. Aí a letra C, havia uma grande caverna cercada de vegetação. Percebam que aqui na letra C não tem verbo de ação, tá? Não está indicando uma ação, um movimento. E aí, provavelmente, essa questão, a opção é a letra C, tá? Mas só para tirar a dúvida, olha as outras também, as outras alternativas. A letra D, não conseguiu identificar a entrada, né? Questão de identificar, não conseguir identificar algo também é uma ação, né? É um movimento, é uma ação. E a letra E, fez um sinal para que o grupo acompanhasse, tanto o verbo acompanhar quanto o verbo fazer são verbos de ação. Então, todas as outras opções é o gênero narrativo, lembrando sempre, a gente identifica o texto narrativo pelo verbo, tá? Quando há muita predominância de verbos de ação, com certeza ele é narrativo. E aí, a gente tem a letra C, a opção correta, ele não é gênero narrativo, tá? Ele é gênero descritivo. Quando fala grande caverna, aí a caverna, a qualidade dessa caverna está cercada de vegetação, então é uma qualidade, é uma descrição, tá? Do trecho. Então, a questão estava pedindo justamente isso, né? O gênero descritivo. A questão 3 é uma questão que novamente tem o mesmo valor da questão 2, né? Você ia fazer a mesma coisa. Agora você ia buscar um trechozinho em que predominantemente a gente tenha o gênero dissertativo e argumentativo. A gente viu na aula passada que existem dois tipos de dissertação: a dissertação argumentativa e a dissertação expositiva. A expositiva é aquela que apenas expõe o assunto. Já a argumentativa é aquela que defende, né, uma opinião, um fato, vai defender com tese, enfim. Aí a gente tem, por exemplo, as opções aqui, né? A cozinha feliz, que consiste no casamento de produtos naturais, um com o outro, é a antítese da cozinha feita para impressionar. Aí você fica meio que pensando nessa letra A. Quando você não tem a opção correta assim de cara, você vai anulando as outras, tá? Há uma possibilidade grande de acerto por conta da anulação das outras alternativas. Aí na letra B temos restaurante sofisticado, aquele que serve comida fria de propósito. Percebam que a letra B não está falando nada a respeito de um assunto, não é um assunto em si, dando detalhes dele, né? Falando sobre a letra B é uma dissertativa expositiva, está expondo a comida fria na cozinha. Exatamente. Não está dando uma opinião, não está em defesa de nada, né? Isso. E aí a letra C, aprendi que esparramar as ervilhas no prato dá a impressão de que você comeu mais e por isso eu as esparramei. Aí a gente tem aqui, lógico, o gênero narrativo, né? Aí temos na letra D, eu cozinho com vinho, às vezes até mesmo acrescento comida nele, também é uma narração. E a letra E, a comida era belíssima, folhas verdes com cenouras amarelas. Aí a gente tem a descrição, né? Não sei quem foi que falou aí, mas é exatamente. Você pode até ficar em dúvida entre a letra A e a letra B. Eu coloquei a letra A, professora. Mas a gente tem como opção correta, porque os dois são dissertativos, né? Mas olha o que a questão pede, a dissertação argumentativa, né? A letra A é argumentativa. Aí você vai dizer assim, por que ela é argumentativa? Gente, a dissertação argumentativa é aquela que vai falar sobre um determinado assunto de acordo com a defesa da opinião da pessoa, tá? Então, quando ele diz claramente que para ele a cozinha feliz, uma cozinha feliz é a antítese, né? O contrário, é a antítese da cozinha feita para impressionar, né? Ele está dizendo automaticamente, está defendendo a ideia de que uma cozinha feliz é aquela que é mais simples, né? Não tem a necessidade de impressionar, é uma cozinha mais natural mesmo, simples. Entenderam? É uma questãozinha boa essa terceira. Aí temos a questão 4, né? A questão 4, a gente tem esse texto bem longo, um texto super triste, né? Uma narração, eu até já entreguei a questão aí,
é uma narração, porque vai contar justamente o fato de uma mãe, né, ver o filho morrendo, afogado, né, morrendo afogado, e ela não fazer nada, e aí tem aí os personagens, o ambiente, tem tudo bem direitinho, o texto, portanto, é gênero narrativo, né? E aí a gente passa para a atividade 2 do segundo assunto, que era sobre frase, oração e período. Aí é uma atividadezinha mais curtinha. Oi. Então, a alternativa correta da terceira é a... Da terceira questão é a letra A. Aí só para ficar claro, gente, por que é a letra A? A letra A e a letra B são gêneros dissertativos. A letra C e a D são gêneros narrativos. E a E é descritiva. Então a resposta é a letra A mesmo que eu falei ou é a letra E que você disse? Não, a letra E é descrição. Não, é porque eu tinha letra E, descrição, letra D, descrição, letra C, descrição expositiva argumentativa, letra B, descritiva expositiva, e a letra E eu coloquei como a que você tinha pedido na questão. Aí eu tinha entendido que você disse que era a letra E. Não. A letra E é descrição, tá? É claramente uma descrição, gente. Olha, tá descrição. Pois é, dizendo que a comida era belíssima. Como resposta correta. Aí eu até falei, aí você disse assim, não, é a letra E. Eu disse, fala, minha senhora, a letra E é uma descrição. Não. Opa, vocês entenderam? A letra E, desculpa. Não, é a letra A, tá? Letra E é descrição. Letra D e C é narração. A letra A e B é dissertação. Só que existe aí a diferença, como a Rosinha bem falou, tá? Existe aí a diferença. A letra B é dissertação expositiva, tá apenas falando. Porque ela está expondo algo. E a letra A tem parte que está dissertando e argumentando sobre algo. Exatamente. E a argumentação está onde? Quando ele coloca a opinião dele, né, mesmo que esteja em terceira pessoa, não é uma opinião em primeira pessoa, não é ele dizendo assim, eu acredito nisso, né? Eu acho que a cozinha é desse jeito. Não é a primeira pessoa, mas ele está expondo a opinião dele na terceira pessoa, colocando aí que a cozinha feliz é aquela, né, que não é feita para impressionar. Então, é uma defesa, é um ponto de vista dele, por isso que é dissertação argumentativa, tá? Então, desculpa, aí a terceira é a letra A. Se vocês entenderam, eu dizendo a letra E. É letra A. Pois é, eu até apaguei a certa e coloquei a sua. Aí amanhã eu ia estudar onde é que estava o meu erro. O Romulo está pedindo para a gente ver a letra E. A letra E, Romulo, não é. A questão está pedindo para a gente ver o gênero dissertativo argumentativo. E aí, dissertar, você falar sobre algum assunto, tá? Sobre um assunto, principalmente quando se disserta argumentando, é você falar sobre esse assunto defendendo o ponto de vista. A letra E não é, porque ela diz assim, né? A cozinha era belíssima. Aí, para justificar que a cozinha era belíssima, ela vai colocando traços descritivos. Estava descrevendo as coisas que estavam na cozinha. Folhas verdes com cenouras amarelas, cercadas de carne vermelha e pimentão verde. Perceba que essas características que vêm depois dos 2 pontos, né, dos 2 pontos, é uma característica da cozinha, da comida, por ela ser belíssima, né? E aí é uma descrição e não uma dissertação. E aí a gente vai agora para a questão 4, né, onde tinha lá o texto que eu falei para vocês, que a gente não vai ler ele, porque ele tem 43 linhas, né, e aí seguir, mas para quem leu esse texto, é um texto bem triste, como eu falei, né, uma narração bem triste, contando a história de uma mãe que estava na beira da piscina com os filhos, um dos filhos se afogou, né, depois vocês podem ler, é uma noticiazinha de jornal, um recorte de jornal, tem lá em cima, dá para perceber, só pelo título dá para perceber que foi uma notícia de jornal, né? Paraíba, mãe é presa acusada de não socorrer filho de 3 anos que morreu afogada. E aí conta toda a história, toda a situação da mãe estar vendo lá o filho afogando e não ter feito nada, né? Simplesmente ficou lá parada, vendo o filho pedindo socorro praticamente. Chegou a ajuda dos bombeiros, se eu não me engano, ou foi os policiais, e ela não estava fazendo nada. Enfim, aí toda essa situação aí, contando isso tudo,
a gente tem um texto narrativo, né? Se é uma contação de história, a quarta questão é um texto narrativo. Eu não estou compartilhando nada agora, tá, gente? Eu abri para ver aqui o bate-papo. Aí tá aparecendo apenas o bate-papo e uma telazinha preta, né? Porque eu não estou compartilhando nada ainda. Mas aí eu vou voltar agora lá para o documento. É que eu parei só para ver o bate-papo que vocês estavam falando, aí eu voltei. Mas voltando agora para a atividade. A gente tem, então, no assunto seguinte, né, de frase, oração e período, essa atividadezinha pequena aí sobre esse conteúdo. Aí só para vocês relembrarem o conteúdo da semana passada. Frase é qualquer palavra ou conjunto de palavras que tenha um sentido completo, né? Então, um oi, se eu disser apenas oi, é considerado uma frase, porque ela tem sentido completo. Todo mundo entendeu o que é um oi, né? Se eu disser um a, esse azinho que a gente geralmente diz, só um a e um h no final, né? Que é uma interjeição. Esse a também tem sentido, tem um valor, né? Empregado nele, tem um sentido completo. Pode ser de surpresa, pode ser de raiva, de dúvida, sei lá, qualquer coisa, dependendo da situação, né? E aí, o que é uma oração? É uma frase que já apresenta verbo, né? Toda frase que tem verbo vai ser chamada de oração. E o conjunto, e a partir do momento que essa frase, que tem um verbo, vira oração, ela automaticamente também pode ser chamada de período, tá? E aí o período pode ser simples ou composto. Se a oração, aliás, tiver apenas um verbo, ele é chamado de período simples, só tem um verbo. Se a frase tiver 2 ou mais verbos, né, é chamado de período composto. Aí a gente só precisa lembrar que quando a gente tem 2 verbos juntos, que isso aí é chamado de locução verbal, quando a gente tem 2 verbos juntos, isso aí só conta como um, tá? 2 verbos juntos conta apenas como um. Mas aí, isso aí é só para lembrar da semana passada. A gente vem, então, para a questão 1, temos assim: considerando a formação do período composto, né, assinale a alternativa que indica o número de orações da seguinte frase. Aí temos, do seguinte período, aliás, né? A questão, inclusive, já está dizendo que tem verbo lá. Aí temos, a princípio, quando soube da lei de cotas, que obriga, aliás, empresas com mais de 100 colaboradores a contratar profissionais com deficiência, me senti ofendida. Para você saber quantos períodos tem nessa oração, que a questão está te pedindo exatamente a quantidade de períodos que tem nela, é muito simples, tá? Basta você contar quantos verbos tem nessa oração. Então, do início ao fim dela. Independente de vírgula ou não vírgula, você vai contar a quantidade de verbos. Então, começando com a princípio bem aqui, não é verbo. Quando soube da lei de cotas, bem aqui a gente tem um verbo, né, que é o verbo saber, não soube. Então, aí a gente já tem uma oração, que obriga empresas com mais de 100 colaboradores, né, a contratar profissionais com deficiência. E aí, a gente tem quantos verbos aqui, ó? Quantos verbos a gente tem aqui? Que obriga empresas a contratar, que obriga empresas com mais de 100 colaboradores a contratar profissionais com deficiência. Aqui temos quantos verbos? Conta com soube. Não conta com soube. O soube, professora. A questão, sim, você vai contar todos os verbos da frase. Beleza. Né? Lá na primeira oração, a gente viu que tem um verbo, que é o verbo saber. Aqui, que está em destaque, tem quantos verbos aí? É só 1 ou 2? 2 verbos. Obriga e contratar, são verbos. Obriga e contratar. Colaboradores é um verbo também, colaborar. Obriga e contratar. 2 verbos. Os colaboradores aí Não são, não é verbo, tá? É substantivo. E aí, obriga e contratar, 2 verbos, tá? Então, aí já tem 3 verbos. E aí, a última, me senti ofendida, né? Isso. O verbo sentir. Então, a opção correta é a letra
Letra C, 4 orações. Soube, obriga, É só obriga, contratar e sentir. É. Lembrando, gente, se fosse colaborar, seria verbo. Mas colaboradores não é verbo, tá? É como você falou na aula passada, tem verbos que têm outro sentido, que já não vai fazer parte da oração, eles não vai contar com oração, porque tem um sentido diferente. Exatamente. Aí a questão 2 a gente tem aqui. A ponte alternativa. Gente, se esses assuntos estão ficando gerando dúvida, não tem problema, a gente vai voltar neles mais para frente, tá? Se vocês forem ver lá no cronograma, a gente tem simulados que vão acontecer periodicamente. E aí, quando a gente fizer esses simulados, logicamente a gente vai corrigir esses simulados. E quando estiver corrigindo, a gente vai rever tudo de novo. Rever tudo de novo, não é claro? Isso é rever. Questão 2. A gente tem aqui, ó, a ponte alternativa... A primeira foi qual a opção? A primeira, então, são 4 verbos, tá? É só destacar aí os verbos. Saber, você pode até grifar aí, né? Se tem, quantas orações tem na frase? Quantas orações tem no período? Okay. É só contar os verbos. Você vai sair contando mesmo. Então, o verbo saber, lá no soube. O verbo obrigar, né? No obriga. O verbo contratar, tá até na sua forma nominal mesmo, sua forma verbal, aliás, o contratar, verbo. E o sentir, né? Me sentir, aí é o verbo sentir. 4 verbos, a letra C, a primeira questão. A questão 2 tem assim: a ponte alternativa cuja frase não seja oracional. Teve um pontozinho lá na semana passada que eu falei que frase oracional é aquela que não apresenta verbo, tá? De ação, principalmente. Não é verbo de ação. É como se fosse um verbo ali escondido, mas não necessariamente ele está indicando uma ação nesse momento. Ele está servindo, às vezes, até mesmo como um substantivo, né? E aí, a gente tem que de todas as opções aqui, as 4 opções, a gente tem na letra A, o mal com o bem se paga, tá? Esse se refere ao verbo pagar mesmo, tá? Na sua forma conjugada. Percebam um detalhe também importante dessa questão, é porque os verbos que você vai excluir aí para essa terceira questão, segunda, aliás, são verbos que não estão conjugados, tá? Aliás, são verbos conjugados. Então, quando diz o mal com o bem se paga, esse verbo pagar está até conjugado, está na terceira pessoa, né? É como se fosse ele paga. É um verbo conjugado. A gente sabe que já não é a letra A. A letra B, devagar, travessia de pedestres, né? Aí você deixa a letra B aí, porque ela é a opção correta. Mas olha a letra C. Paulo deu gargalhadas. Percebam que o verbo dar aí, do Paulo deu gargalhadas, o verbo dar está até conjugado também. Quando o verbo está conjugado, gente, é porque a frase é oracional. E a questão está te pedindo a frase que não é oracional, tá? E aí, Paulo deu gargalhadas. A gente tem a letra C anulada. A letra D, olhe como o céu está azul. O verbo olhar também está na sua forma conjugada, né? Todos esses que eu acabei de ler, a letra D, C e A, a gente tem verbo conjugado, então a frase está na sua forma oracional. Apenas a letra B, o verbo ali está na sua forma infinitiva, né? Vocês lembram que verbos, quando a gente vai estudar verbo mais para frente, mas quando a gente tem os verbos terminando em AR, ER e IR, eles estão na sua forma, a sua forma normal, tá? Na sua forma verbal mesmo, normal. Eles não estão conjugados. São verbos de primeira conjugação, quando termina em AR, verbos de segunda conjugação, terminando em ER, e verbos de terceira conjugação, quando termina em IR. Então, é só para perceber quais são os verbos aí, qual é o verbo diferente de todos. É a letra B, né? Todos os outros verbos são conjugados, apenas a letra B não. Então, a frase aí não é oracional. A letra B é a opção correta da segunda. E a terceira, a gente tem aqui, ó. Eu é que me prendo, ligo e adjunto, né?
e A junto. É a mesma situação você contar quantas orações tem. Isso aí é só contar quantos verbos. Gente, tem quais verbos aí, pessoal? O verbo é... Oh, Prendo, ligo e ajunto. o verbo é verbo, eu já disse, né? É verbo. O que mais? Prendo. A gente tem um verbo, o verbo é, que é o verbo ser, tá? É como se fosse eu sou, né? Então, a gente tem o verbo é, tem o verbo prender. O que mais? Ligo e ajunto, né? São 4 verbos. Portanto, são quantas orações? 4. A letra D. É só contar os verbos. Também a gente tem questões de concurso envolvendo isso aí. Só perguntando quais são os verbos, quantas orações tem naquele período. Enfim, esse aqui era o assunto da semana passada. A gente vai começar, então, o assunto dessa semana. Eu vou começar com a acentuação gráfica, tá? A gente dei a ortografia para daqui a pouco. Começa com a acentuação gráfica. Eu coloquei lá o material em PDF e aí eu não vou acompanhar por ele, tá? Eu vou acompanhar aqui os slides mesmo. Mas aí depois vocês dão uma olhada com calma o PDF. O PDF é apenas um resumo do que vai vir aqui mesmo. Não vai estar, se eu não me engano, ele não vai estar de uma maneira igual, tá? Cronologicamente falando, né? Não tá na mesma ordem. Mas tem tudo lá. Aí, uma coisa que a gente precisa prestar atenção é nesse assunto aqui envolvendo a acentuação gráfica. Todo concurso, independente do concurso que você queira fazer, com certeza, questão envolvendo a acentuação tem lá. É um dos principais conteúdos exigidos em prova, tá? Prova a qualquer nível de concurso que você queira fazer, de qualquer cargo que você queira fazer, a acentuação é uma coisa que, assim, é certeza ter uma questão, 2 ou até mais na prova. Porque é uma coisa que todo mundo sabe que é importante, mas uma coisa que quase ninguém dá importância à acentuação, né? E vocês não sabem como faz a diferença, né, nesse tracinho que tem em cima de uma palavra, de uma letra. E aí, a acentuação gráfica, o conteúdo é bem pequeno, mas existe bastante atenção na hora de aprender como acentuar as palavras. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que qualquer palavra, ela tem uma sílaba mais forte, tá? Toda e qualquer palavra, ela vai ter uma sílaba mais forte. Independente se essa sílaba mais forte, ela vai vir de uma maneira gráfica, né? Vai vir diferente de uma maneira gráfica, marcada, né? De maneira gráfica, que é o caso dos acentos, ou ela nem vai vir acentuada, mas ela vai ter a sua sílaba tônica, né? Vai ter a sua sílaba forte. E aí, sílaba tônica é justamente isso, é sílaba forte. Então, por exemplo, na palavra lâmpada, vamos supor na palavra lâmpada, todo mundo sabe que quando eu digo lâmpada, existe uma partezinha dessa palavra que ela é mais forte, ela soa mais forte, né? Você diz de uma maneira mais forte. Lâmpada é dividida em 3 sílabas, né? Lâmpada. E aí todo mundo entende que o lã, ele sai de uma maneira mais forte. E aí é uma palavra que vem acentuada. E tem a regra que justifica o porquê de lâmpada ter acento, né? É uma regra das proparoxítonas. Já diferente da palavra casa. A palavra casa, por exemplo, não tem acento. Mas a palavra casa tem uma sílaba tônica. Quando eu digo casa, o CA, né, ele soa mais forte do que o SA. Então, a gente tem que ter noção disso, que toda e qualquer palavra na língua portuguesa, ela tem uma sílaba tônica, independente se ela vem graficamente marcada ou não. E aí os acentos são infinitos, tá? Infinitos não, a gente tem um número para eles, né? Que no caso a gente tem um acento agudo, pode marcar a sílaba tônica, os acentos agudos, os acentos circunflexos, tá? E até mesmo o tio também faz uma diferença na hora de ler a palavra, né? De falar a palavra.
A gente tem até o acento grave, que é chamado de crase, mas o acento grave não pode ser lido, tá? A gente não... É errado lá na crase, você, quando pega uma frase que tem crase, você lê, por exemplo, vou à praia. Aí todo mundo sabe que nesta frasezinha, esse vou à praia tem que ter uma crase no ar. Então, é uma crase obrigatória, mas nesse caso a gente não lê a crase, tá? Não precisa dizer vou à praia. A gente não diz duas vezes esse A. Diferente do acento agudo, né? O acento agudo já pede para você identificar ele na frase, na palavra. E aí, uma das principais regras que isso acaba gerando, uma dos principais problemas que isso acaba gerando é que dependendo da situação do acento, né, da situação que o acento tem, ele pode ser de duas classes gramaticais diferentes. Uma mesma palavra, se ela tiver acento, ela pode ser tanto falada de uma forma diferente, quanto ela ter significado de forma diferente também. Por exemplo, a palavra hábito, aí, né? Vai pegar essa primeira palavra que tem aí na tabela. Palavra hábito. Hábito, quando ele vem acentuada, é um substantivo. É uma palavra comum, tá? É o hábito. O hábito de fazer sempre a mesma coisa todos os dias, vamos supor, né? Fulano tinha o hábito de fazer sempre a mesma coisa todos os dias. Então, esse nome aí, hábito, com acento, é um substantivo. Já quando eu tiro o acentozinho da palavra hábito, ele não é mais um substantivo, ele passa a ser verbo. A gente já não lê de uma maneira, a gente já lê, aliás, de maneira diferente. A gente fala de uma maneira diferente. Uma coisa é você dizer hábito, outra coisa é você tirar o acento e ler habito, tá? Eu habito, e aí passa a ser eu habito. Então, esse nome aí já vira verbo. Aí o português se torna difícil por conta desses detalhezinhos, né? Uma mesma palavra você não pode decorar. Ai, hábito sempre vai ser substantivo. Sempre vai ser lido dessa forma. Não. Ele sem o acento vira outra entonação, vira outro significado, né? Outro exemplo também, bem diferente, é nessa palavra aí, sabiá, né? Por exemplo. Sabiá, quando o acento é lá no finalzinho, sabiá, a gente tem lá se referindo ao animal, né, a ave, e se lê dessa forma, sabiá, né? Já quando a gente tira o acento, essa palavra vira verbo, né? Deixa de ser o substantivo, pássaro, se referindo à ave, e passa a ser verbo, um verbo de ação, que é o verbo saber. Então, eu sabia, por exemplo. Percebam que a sílaba tônica vai mudando de lugar, né? Ela vai mudando de lugar. Quando a gente tem no sabiá, essa palavra aqui é uma oxítona. A última sílaba é a sílaba mais forte. Quando a gente tira esse acento do sabiá e lê sabia, percebam que o nome sabia, a gente lê mais forte o bi, né? E aí ela passa a ser uma paroxítona. E quando a gente tem, por exemplo, o acento sendo trazido para a primeira sílaba, né? Sabiá. Aliás, sabiá não, sábia, né? E aí a gente tem agora um adjetivo, uma qualidade, por exemplo, dizer que ela é inteligente, que ela é sábia, aí você tem agora uma qualidade. Uma mesma palavra que, por causa de um acento, sendo colocado ou não, ela vira 3 possibilidades de situações, né? 3 classes gramaticais diferentes. Português é complicado por isso, né? Porque a gente não pode, muitas vezes, só taxar aquilo ali. Ai, sabiá sempre vai ser substantivo e pronto. E não existe mais sabiá sem acento ou com acento. É só desse jeito e pronto. Não é. E aí, médico, né? A mesma situação. Médico é um substantivo, ou médico. Já quando eu tiro esse acento do médico, eu coloco medico. Eu medico, né? Eu me automedico. Eu estou me automedicando, né? E músico, que não está dando para ver aí direito, né? A mesma coisa com a palavra músico, enfim. Aí eu acabei de falar para vocês sobre 3 nomezinhos, né? Proparoxítona,
paroxítona e uma oxítona. O que é isso? Aí só para vocês lembrarem lá do ensino médio fundamental. A gente tem essas 3 classificações quando se fala em acentuação gráfica, tá? E, infelizmente, a gente tem que aprender, assim, como o que é uma oxítona, o que é uma paroxítona e o que é uma proparoxítona. São 3 nomes muito parecidos, mas que é muito fácil de identificar. A oxítona, gente, é quando, independente do número, de quantas sílabas a palavra tem, tá? Se ela tem uma sílaba somente, se ela tem 2, se ela tem 10 sílabas, a palavra foi imensa, tem 10 sílabas, você vai sempre ver as 3 últimas sílabas, porque nas 3 últimas sílabas vai ter a sílaba tônica, tá? Aí onde ela vai estar, se é lá no finalzinho, se é lá no meio, ou se é lá mais para frente, isso é que a gente tem que ver. Isso aí é chamado de sílaba tônica. Aí, volta a dizer, sílaba tônica é a parte mais forte da palavra. Por exemplo, na palavra gigante aqui, como paralelepípedo, né? Todo mundo usa esse exemplo quando vai falar de acentuação gráfica. Na palavra paralelepípedo, percebam que são várias sílabas. Esta palavra tem, né? A gente tem o pá, a irá, pi, do. São 7 sílabas aqui que a gente separa. Percebam, gente, independente se vai ter 5, 7, 10 sílabas, né? A gente sempre vai olhar as 3 últimas. Então, na palavra paralelepípedo, a gente vai olhar o pípedo, tá? Apenas o pípedo. Então, é só prestar atenção. Na palavra paralelepípedo, quem é o mais forte das 3? É o pi. E aí, ela se encontra em qual posição? Você sempre vai vir de trás para frente, tá? É sempre de trás para frente. E aí, se a primeira sílaba for a sílaba forte, tá? Se a primeira sílaba lá de trás para frente, eu estou falando de trás, que é o finalzinho da palavra, né? Como se aqui fosse o finalzinho da palavra. Se a primeira sílaba aqui de trás para frente fosse a sílaba tônica, ela é chamada de oxítona. Se a penúltima, né, for a sílaba tônica, ela vai ser chamada de paroxítona. E se a antepenúltima, né, a antes dela, for a sílaba tônica, ela é chamada de proparoxítona. Aí, entendendo isso, a gente vai olhar as regras, tá? São bem pouquinhas regras, mas são regras que são super importantes para questões de concurso. Inclusive, tem uma dessas regras... Oi. Só, desculpa interromper, tem como você tentar ocultar essa mensagem que está aparecendo do Meet, lá embaixo, que tem a opção de interromper, né? Tem ocultar. Pronto. Só isso. Pronto. E aí, E aí... sabendo sempre, tá, gente, que é sempre as 3 últimas sílabas, tá? Sempre as 3 últimas sílabas. A gente não olha mais para frente, tá pegando sempre as 3 últimas. E entendendo que a primeira é oxítona, a próxima é paroxítona e a próxima, né, a mais distante, digamos assim, vai ser a proparoxítona. E aí é aprender mesmo as regras e entender que tem uma regrinha que é mais especial ainda de todas, que é uma regra que é certeira, tá? Em prova. E aí a gente tem, portanto, a palavra café, só para exemplo mesmo, a palavra café. A gente tem 2 sílabas, né? Aqui na palavra café, a gente divide ele bem no meio, é o K e o fé. Aí percebam que na palavra café, a gente sabe que o nome fé, a sílaba fé, é a sílaba mais forte. Então, a gente tem um exemplo aqui de oxítona, né? De oxítona. Na palavra susto, a gente tem que a palavra susto, quem é a sílaba mais forte de susto? Susto, né? É o sus. É o sus. Perceba que não precisa vir o acento para você notar qual é a sílaba tônica, tá? Independente se vai vir com acento ou não, toda palavra tem uma tônica. Toda palavra vai ter uma tônica. Mesmo que a palavra só tenha uma sílabazinha, ela vai ser tônica. A palavra cântigo, né? Cântigo. Temos 3
sílabas aí. Se for dividir, fica cantico, né? E aí, percebam que o co aqui não é a sílaba forte, nem o ti é a sílaba forte. A gente diz mais forte o can. Então, como é a terceira lá, né, vindo de trás para frente, isso aqui é um caso de proparoxítona. E aí, sabendo qual é a posição de cada um desses nomezinhos, a gente vai agora para as regras, né? A primeira regra, e a regra assim, mais fácil de aprender mesmo, é que a gente tem que ter noção de que todas as proparoxítonas levam acento, tá? Todas elas. É regra geral mesmo, não tem exceção, em canto nenhum, todas as palavras proparoxítonas vão receber o acento agudo, né? Nelas. Ou acento agudo ou acento circunflexo, né? O fato é que, independente se ela vai ter um som nasal ou um som mesmo normal, né? Ela vai ter a tônica mais forte lá na terceira, trazendo de trás para frente. E aí, temos aqui uma lista de palavras, todas elas levam acento porque são proparoxítonas. Então, a regra básica é essa. A palavra rápido leva acento por qual razão? Porque dividindo a palavra, temos rápido, tá? E o Rá é a sílaba mais forte, então leva acento. A palavra místico, né? Místico, né? O mis é o mais forte, então leva o acento. A palavra médico a gente já viu. O verbo ali estávamos. Se a gente for dividir a palavra estávamos, né? O verbo, a gente tem estávamos. E na palavra estávamos, a gente escuta mais forte o tá, né? Então, trazendo de trás para frente, o mós não é a sílaba tônica, o vá não é a sílaba tônica, o tá vai ser a sílaba tônica. Então, é um caso de proparoxítona. Por isso, leva acento. Eu posso não colocar acento? Pode não, a não ser que você queira errar, né? Você pode não colocar acento, mas você sabe que está errando, porque a regra está bem aqui. Todas devem ser acentuadas, todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. Foi o caso da lâmpada, né, que eu disse lá no início. Lâmpada, embora o som seja nasal, né, digamos, não é um som aberto, né, é um som mais fechado, o acento muda, mas tá aí a palavra sendo acentuada. O acento não é agudo, mas é o acento fechado, né, o chapéuzinho, que é chamado de circunflexo, mas ele tem lá a sílaba tônica mesmo. E por ser uma proparoxítona, ela leva acento, a palavra. E aí, passando então desta primeira regra, né? A primeira regra, então, é que todas as palavras proparoxítonas levam acento. Todas elas estão lá no PDF também, tá? Depois vocês olham com mais calma. A gente tem, então, a regra das oxítonas. Aí, para quem não lembra, as oxítonas é a primeira de trás para frente, né? A primeira sílabazinha que é a mais forte. É uma oxítona quando a primeira de trás para frente tem o som mais forte. Por exemplo, lá no início a gente viu a palavra café, né? Café tem 2 sílabas só, é o K e a fé. E aí café é uma oxítona. E aí por que o café leva acento? A gente tem que, para as regras das oxítonas, a gente vai acentuar todas as palavras que terminam em A, E, O e ENS, tá? Elas estando no singular ou no plural, elas vindo acompanhadas de S ou não, estando no singular ou no plural, tanto faz, mas as palavras que tiverem a última sílaba forte, por isso elas são chamadas de oxítonas, e elas terminarem em A, E, O e ENS, independente de estar no plural ou no singular, elas vão receber o acento marcado aí como sílaba tônica, tá? Por exemplo, a palavra cajá, imaginem que a palavra cajá não tivesse esse acento aqui, a gente identificaria que o já seria a sílaba mais forte. Você não ia dizer cajá, né? Você não ia dizer cajá, você ia dizer cajá. E aí o já sempre vai ser o mais forte. Seria, né, nessa situação, aliás, o mais forte. E aí, como a sílaba tônica está na última, né, de trás para frente, é a última, e é um caso de uma palavra que termina em A, leva acento. Café a gente já viu, amém. Por que amém tem acento, né?
porque a sílaba tônica é o men. A gente divide essa palavra em amém. Divide aí, ó, amém. E aí, entre amém, o men é a sílaba mais forte. Terminou em é uma oxítona, então leva acento. O além é a mesma coisa, né? A mesma regrinha, a mesma situação. Armazém também. Amém, além, armazém, tudo a mesma coisa. Então, a regra da oxítona também não é uma regra muito diferente, não. Não é muito difícil, não. As proparoxítonas todas levam acento. As oxítonas, todas as oxítonas terminadas em A, E, O e ENS. A na N tem exceção? Não. Esta regra não tem exceção. A primeira não tem exceção, é obrigatória. Essa segunda também não tem exceção, tá? Não com essas terminações. Não com essas terminações, porque depois, mais pra frente, vai ter outras coisas. Aí, um outro detalhe. Quando a gente tiver monossílabos, o que são os monossílabos, tá? Os monossílabos são aquelas palavras que só possuem uma sílaba. Sílabos vem de sílaba, né? Oi. Professora, posso fazer uma pergunta? A palavra porém, ela também entra aqui, a palavra porém, as oxítonas. A palavra porém... Isso. É a mesma coisa. Se a gente for dizer porém, a gente divide em duas sílabas. É o pó e o rem. E aí... Essas palavras, elas não mudaram com o novo acordo, né, ortográfico? Não. Por enquanto, não. As regras de mudança do acordo a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Graças. E aí, que a gente vai estudar a ortografia. Aí é lá na ortografia que vem as mudanças aí. Embora tenha aqui, já apareça algumas mudanças também. Mas lá na ortografia aparece mais. E aí, a situação do porém é a mesma coisa do amém, do além, do armazém, tá? Tudo a mesma coisa. A gente tem duas sílabas tônicas, porém. E aí, desse porém, a gente tem o rem, que é a mais forte. Como a última é a mais forte, e você tem uma palavra terminada em "em", então leva acento por obrigação, tá? Você não pode escrever porém sem acento, não, porque é regra. Se escrever, tá errando, né? Tá indo de acordo, não está indo de acordo, aliás, com a gramática. E aí, existe uma outra regrinha para as palavras chamadas de monossílabos. O que são as palavras monossilábicas, né? Monossílabas. É a mesma coisa. São as palavras... Primeiro, a gente tem que entender que sílabos é sílaba, né? E mono é um. Tudo que tiver o prefixo mono é porque é um, né? Um único. Então, a palavra... Isso. Aí a palavra que tem um monossílabo é aquela que só tem uma mesmo, por isso não vai nem se separar, porque só é ela mesmo. São palavrinhas curtas, né? Inclusive. Por exemplo, a palavra bem, a palavra sem... tens, vem, por aí vai. Essas que tem aí na lista, né? Todas elas, quando terminam em, os monossílabos terminados em, não recebem acento, tá? Não são acentuadas. Mas lá em cima você diz que as oxítonas terminadas em levam acento. As oxítonas terminadas em levam acento. Então, se a palavra bem, a última é a tônica. Termina em, eu devo colocar o acento. Não, gente, onde é que vocês estão vendo que é a última? Ela é a única, ela não é a última, ela é a única, só tem ela, tá? Se tivesse alguma coisa aqui na frente do bem, aí a gente poderia dizer que são duas sílabas, mas como é apenas uma, a gente não pode dizer que ela é a última, porque ela é sozinha, só tem ela mesmo. Então, quando a gente tem monossílabos terminados em, essa regra das oxítonas não vale, porque monossílabo é só uma palavra mesmo, tá? E aí, os monossílabos, nenhum monossílabo leva acento, tá? Eles não são acentuados. O que acontece? Quando a gente tem as oxítonas terminadas em, é que elas são acentuadas, né? Repetindo a regra lá de cima. Você que está repetindo. Por exemplo, a palavra amém, a quem, né? Além, armazém, enfim. É só repetindo o que está em cima. Percebam que essa lista de palavras aqui, elas não são monossílabos. Todas elas são dissílabos. O que são os dissílabos? Se os monos só é uma sílaba, o
de sílabo é que são duas, né, sílabas. Todas elas são duas. Então, se dá para contar entre oxítona e paroxítona, digamos assim, é porque a gente pode acentuar, né, as oxítonas. Às vezes, quando a gente está vendo assim a regra solta, a gente talvez não entenda, tá? Mas aí quando a gente for para as questões, pode ser que fique mais claro. Mas eu já adianto, infelizmente, regra de acentuação é decorar mesmo. É decorar e é muito pelo olho também, tá? Olho. Tem certas palavras que você nem precisa explicar a regra, não precisa dar explicação da regra. Aliás, a questão de concurso não vai nem pedir para você explicar a regra. Ai, por que a palavra lá, lâmpada, precisa ter o acento? Ela não vai te pedir isso. Basta você saber que tem um acento. Então, muitas dessas palavras não precisam ser justificadas por que leva acento. Às vezes a gente consegue identificar só mesmo por questão de olho, de já estar acostumado com ela, né? De ver que aquela ali tem acento e vai acentuar mesmo. Então, regra de acentuação é chato por conta disso, porque você vai ter que decorar mesmo, decorar. E aí, a terceira regra agora é para as paroxítonas, né? Lembrando que as paroxítonas são aquelas que vêm na segunda posição, se a gente for contar de trás para frente, né? For contar a palavra de trás para frente, as paroxítonas estão lá bem ali no meio. É a segunda sílaba, né? E aí, as paroxítonas, gente, já tem um leque mais aberto. O que a gente tem até então? A primeira regra diz que você acentua todas as paroxítonas. Todas elas vão ser acentuadas. Não tem exceção. Todas elas vão ser acentuadas. Se é proparoxítona, leva acento. A segunda regra vai falar sobre os oxítonos. Todas as palavras oxítonas, que é a última sílaba tônica, as palavras terminadas em A, todas as palavras terminadas em A, E, O e ENS, né, levam acento. Aí temos na terceira regra, a regra dos monossílabos. Os monossílabos não recebem acento, monossílabo, não recebe acento. E temos agora a quarta regra para as paroxítonas, que elas são acentuadas quando elas tiverem as seguintes terminações, tá? Quando elas tiverem todas essas terminações aqui. Ou seja, é mais fácil você decorar assim, aprender assim, né? Decorar mesmo. Se as oxítonas terminadas em A, E, O e ENS levam acento, automaticamente o que sobrou de resto para terminar uma palavra é que vai ser paroxítona, tá? Então, as outras terminações, como, por exemplo, né, desde que não seja A, E, O e ENS, as terminações lá das oxítonas, né? Todas as outras terminações, agora terminando em L, em N, em R, em PS, em US, tudo que está em R, né? Em X. O que acontece agora? Quando terminarem com essas terminaçõezinhas, quando as palavras terminarem com esse finalzinho, aí elas levam acento. Por exemplo, a palavra tórax. A palavra tórax tem duas sílabas tônicas, duas sílabas, esta palavra, tônica não, tem duas sílabas, né? É o tórax. E aí, logicamente, só pela lida aqui que eu acabei de falar, pela entonação que eu fiz, a gente entende, né, que o tó é o mais forte do que o rax, né? Tórax. Aí, o que acontece? A sílaba tônica não é a última, não tá bem aqui, não é essa última, é a penúltima, né? A sílaba tônica aqui é a penúltima. Automaticamente, você sabe que isso aqui é uma paroxítona. Uma paroxítona. E aí, o que acontece? Você acentua ela por quê? Porque todas as paroxítonas terminadas em L, N, R, X, como é o caso de tórax, né? O S, PS, IS, né? O restante, elas levam acento. As regras da paroxítona são um pouco mais complicadas. É um pouco mais complicada essa regra da paroxítona, tá? Aí a gente tem, por exemplo, que as paroxítonas, né, terminadas em tritongo, também levam acento.
E aí, para quem não lembra, o que é tritongo é a união de 3 vogais na mesma sílaba, tá? Se a gente tiver o caso de 2 vogais na mesma sílaba, a gente está falando de ditongo, né? Se tem 3 vogais na mesma sílaba, é um tritongo. E se não tiver nenhuma vogal na mesma sílaba, é um caso de hiato, né? E aí, paroxítonas terminadas em tritongo também levam a acento. A gente tem aqui, ó, paroxítonas terminadas em ão ou em ans, né? An ou ans, ãos ou ãos, como órgão e órfão, né? Levam a acento também. E a gente ainda tem o caso dos ditongos, né? O caso de ditongos. Eu acabei de falar que ditongo é o encontro de 2 vogais na mesma sílaba. Por exemplo, a palavra saúde não é um ditongo. Porque se a gente for separar a palavra saúde, é um caso de quê? Alguém saberia dizer? Saúde? Como é que divide saúde, a palavra? Né? Fica saúde, né? São 3 sílabas. É uma palavra que tem 3 sílabas e a gente separa, percebam que fica saúde. Separa o encontro vocálico aí. O encontro vocálico está na palavra A e U, né? O A do Sa e o U do U mesmo, né? E aí, quando a gente separa essas vogais desse encontro vocálico, a gente tem um caso de hiato. Quando as vogais ficam juntas, né? Como é o caso da palavra herói, vamos supor a palavra herói, quando a gente divide a palavra herói, ó, fica herói, né? A gente não vai colocar herói, né? É herói. E aí, esse caso, a gente tem o O e o I que ficam juntos. É um caso de ditongo, né? Aí você vai dizer assim, o que é um ditongo decrescente e um ditongo crescente? É só olhar a questão mesmo da voz, tá? Da entonação. Tudo é questão de entonação, gente. Quando se fala em acento, é a questão de você perceber como é que a palavra ela é dita, tá? É a entonação mesmo que a gente dá na hora de falar. E aí, a palavra herói, perceba que nessa palavra, o herói, a gente escuta mais forte o O ou o I. Alguém saberia dizer? Herói? O O. Como a gente tem um caso, a palavra herói, é um caso de ditongo, porque a gente acabou de ver que ficam as 2 vogais na mesma sílaba. Quando a gente tem esse ditongo aí, do herói, em que o O, que vem primeiro, né? É a vogal que vem primeiro. É mais forte. E depois o I, ele é mais fraco. Eu estou falando de um caso de crescente ou decrescente? Né? Esse caso está subindo ou descendo, né? Vamos supor. A gente tem um caso de decrescente, né? É um ditongo decrescente. O I está se tornando mais fraco. O O que vem na frente dele é o mais forte. Então, a gente está descendo. É um caso de ditongo decrescente. Enfim. Aí a gente tem, por exemplo, a palavra história, né? Também é um exemplo de ditongo. Percebam que história, a gente tem, ó, se fosse separar essa palavra, ficaria história, tá? Fica história. E aí, o que acontece aqui? Essa palavra é uma palavra paroxítona, porque se a gente for olhar a palavra toda, a gente percebe que a gente escuta mais fortemente o tó, história, né? O tó é o mais forte. E aí tá aqui a marcação do acento. Por que esta palavra leva acento? Ai, Nayane, por que esta palavra está levando acento se ela termina com A? Gente, porque é uma paroxítona. Se de repente a sílaba tônica fosse uria, ela não levaria acento, porque estava terminando em A, e aí não levaria acento. Mas como é um caso de paroxítona, a gente tem um acento na palavra história, porque ela termina em ditongo. Aí a gente tem um ditongo decrescente ou crescente, né? Ó, história, história. A gente escuta mais forte o I ou o A? Agora é um caso de crescente, né? É um ditongo crescente, está crescendo. Na palavra história, a gente escuta mais forte o
o A do que o I, né? História, ria, né? Ria. O A é mais forte. Então, ele está subindo. Então, é um caso de ditongo crescente. Então, essas são as regras para paroxítonas serem acentuadas, tá? Toda vez que a gente tiver um caso de ditongo, que é o encontro de duas vogais na mesma sílaba, toda vez que elas terminarem em ão ou an, e o plural delas, né? Toda vez que elas terminarem em tritongo também, né? Como a palavra aquém, alguém, por exemplo, não é um caso de paroxítona, tá? Alguém, ela leva acento porque é uma oxítona terminada em em. E aí, quando ela tiver qualquer outra terminação, né, como o caso de palavras terminadas em L, N, R, X, I, IS, US, PS, enfim. Aí você vai dizer assim, é muita coisa, é muita regra. Infelizmente, a gente só aprende assim, tá? Só aprende assim, e depois, indo para as questões, fica um pouco mais claro. Mas a gente tem que decorar mesmo isso aqui, porque isso aqui é decorar, não tem para onde fugir. E aí, só um detalhe também importante, esse detalhe está, inclusive, no PDF, tá? Para a regra dos hiatos, né? A gente acabou de falar nos hiatos, tá lá no ponto das regras especiais, tá? No PDF. E aí, o caso dos hiatos é quando a gente tem duas vogais em sílabas separadas. Ela vem junta na palavra, né, as vogais, mas quando a gente tem, como é o caso da palavra país, a gente tem duas vogais aqui, ó, juntas. O A e o I. Mas quando a gente vai separar as sílabas aqui, essas duas vogais se separam, né? Fica país. Todo mundo sabe separar a palavra país. E aí, o que acontece? A regra diz o seguinte, tá? Que quando a gente tiver casos de hiato em que levam acento os hiatos que tiverem as vogais I e U fortes, tá? O I e o U for forte, a gente tem caso de acento. Eles são acompanhados de acento. Independente se eles vão vir acompanhados de S ou não, se eles vão vir sozinhos ou acompanhados de S, o I e o U, eles vão levar acento. Isso tem lá no PDF também. Como é o caso da palavra saída. É o caso da palavra saúde, que eu disse mais na frente, né? Saúde, a gente tem saúde. Teve aí o caso do hiato, eles se separaram. O A e o U. Onde é que ele vai levar o acento? Na sílaba mais forte, que é o U. É um caso de hiato. Hiato, que temos o I e o U como vogais, eles levam acento. Palavra país, como tem aí, país, fica país, né? Fica país. E aí a gente tem o caso de acentuar o I, porque é um caso de hiato. I e U, sendo hiato, eles levam acento, independente se eles estão vindo acompanhados de S ou não. O caso da palavra Esaú, lá embaixo tem a palavra Esaú, né? É a mesma situação, né? Se a gente fosse separar a palavra Esaú, ficaria Esaú, né? São 3 sílabas. Esaú. E aí, por que a gente tem um acento na palavra Esaú? Porque é um hiato, né? Onde temos I e U sendo hiato, eles levam acento. Então, se a palavra Esaú é um hiato terminando em U, o acento vai nele, tá? No. A palavra, deixa eu ver uma outra palavra. Palavra ruim. Por que ruim, por exemplo, não leva acento, tá? Por que ruim não leva acento? Palavra ruim, gente, não tem acento. Aí, quando é que por que nessa situação aí não vai receber o acento? É um caso de uma exceção para essa regra. Eu acabei de dizer que toda palavra que tem hiato em I e U, independente se estão terminados com S ou não, tá? Eles levam acento. Mas aí a gente tem uma partezinha que é uma exceção. Por exemplo, lá no PDF de vocês está dizendo assim, ó, se o I
for seguido de NH, né, como a palavra rainha, se o I do hiato aí, né, for seguido da palavra NH, das letras NH, como é o caso da palavra rainha, ele não vai receber acento. Isso aí é uma regra e é uma exceção da regra, tá? Aí é a parte chata que começa é essa, quando a gente tem uma regra e começa a ter as exceções. Isso aí é uma exceção. O que é a regra? É que toda palavra em hiato, com I e U, independente se tem S ou não, ela leva acento. Mas existe uma exceção para essa regra. O I, quando vier acompanhado de NH, não vai levar acento, tá? O I, quando ele for separado em hiato aí, né? E ele vier acompanhado do NH, ele não vai levar acento. Não haverá acento na rainha, na bainha e por aí vai. Também não haverá acento, né, quando o I ou o U, por exemplo, eles vierem acompanhados de uma outra letra que não seja a palavra S, tá? Quando o I e o U em hiato não vierem acompanhados da palavra S, a gente tem um caso de que não leva acento. Por exemplo, a palavra ruim, mesmo você tendo na palavra ruim a separação das duas vogais, né, do U e do I, você não vai levar acento nela, você não vai colocar acento nela. Por quê? Porque ela termina em uma letra que não é S. E aí, nesse caso, você não leva acento, tá? A palavra, deixa eu ver, palavra juiz. Por que juiz não leva acento e juízes leva acento, né? Todo mundo sabe que juiz não tem acento, juiz não tem acento. Mas a palavra juízes tem acento. Por que isso acontece? Por conta dessa regra aí. O que a gente tem? A regra do hiato em I e U, tá? Palavra juiz, a gente tem o seguinte, como é que separa juiz? Fica ju-is. É uma palavra que tem o hiato aí separado, né? Tem as vogais separadas. A palavra juiz termina em S? Não. Tá terminando em S. Oi. Oi? Você vai para a roça. Você que era comigo. A palavra juiz não termina em S, portanto não leva acento. Já a palavra juízes termina em S, tá? E o S no final. Então ela leva acento, tá? Essa daqui é uma regra que os concursos gostam de cobrar, porque ela tem a exceçãozinha. Até então, não espere muito questões envolvendo proparoxítonas, porque é uma regra rápida e fácil, né? Ela vai pegar onde? Na regra que tem a exceção. A questão vai te pegar na regra que tem a exceção, que é uma regra um pouco mais complicada, como é o caso dessa daí. Então, lá no PDF, a regra 2 dos casos especiais, né, das regras especiais, a regra 2, que é a regra do hiato, é importante vocês se atentarem nela. Tem duas situações aí para você acentuar ou não esse hiato de vogais I e U, né? A gente vai ver isso nas questões também mais para frente. Aí a gente tem que tomar cuidado com o negocinho, que isso aqui já é entrando na parte da ortografia mais para frente, tá? Lá na ortografia, a gente tem que antigamente, né, antes desse novo acordo ortográfico de 2008, a gente tinha que algumas palavras recebiam acento, o acento circunflexo, inclusive, né? Algumas palavras que tinham vogais duplicadas. Duas vogais, né? Iguaizinhas, vogais duplicadas. Como é o caso da palavra voo, né? O voo atrasou, digamos assim. O voo atrasou. Estou falando do voo de avião, tá? Não estou falando o verbo ir, não. Estou falando o voo. O voo atrasou. Essa palavrinha aí, que se escreve assim, V-O-O, né? Antigamente, antes do novo acordo ortográfico, a gente tinha um acentozinho circunflexo, tá? E aí, a partir do acordo ortográfico,
que eu depois, quando a gente for estudar ortografia, eu vou dizer por que esse acordo acontece, essas coisas todas. A partir do acordo ortográfico, palavras duplicadas, tá? Letrinhas duplicadas, não recebem mais o acento circunflexo, que antes recebia na primeira vogal. Na primeira vogal recebia. É o caso da palavra voo, é o caso da palavra enjoo, é o caso também da palavra vem, né? Vem ou vem, quando tem 2 S. Como tem aqui, ó, palavra creem, né? Deem, leem, todas essas palavrinhas, antigamente se colocava o circunflexozinho, o chapéuzinho, né? Na primeira vogal. Hoje não tem mais isso, tá? A gente não coloca mais o acentozinho indicando aí o som fechado. Só em palavras duplicadas, tá? Só em vogais duplicadas. Não tem mais isso. Outra regrinha, essa regra aqui é tranquila. Já outra regrinha de caso especial, ela está no item 1 do PDF também, tá? Aqui está no casos especiais 1, né? E está no item 1 também dos casos especiais lá no PDF, que diz assim: são sempre acentuados, né? São sempre acentuadas as oxítonas, ou seja, a sílaba final lá, quando ela for tônica, né? Dos ditongos abertos terminados em ei, el e oi, tá? Terminou em ei, oi e eu, né? Eles vão receber acento. E aí, por exemplo, a palavra anéis, né? Anéis. Por que anéis tem acento? Se a gente for separar esta palavra, fica anéis, né? É um caso de ditongo, porque o e e aí fica junto. A gente não separa assim, anéis, né? A gente não diz anéis, a gente diz anéis. E aí é um caso de ditongo. Essas duas vogais aqui ficam juntas na mesma sílaba. E aí o que acontece? Vai ter acento ou não tem acento nisso aqui? Quando percebam que, como a tônica é a última, né? Essa última, de trás para frente, ela é a última, a mais forte, é um caso de uma palavra oxítona. E aí o que acontece? Quando ela é oxítona, terminada em ei, el e oi, né? Elas levam acento. Anel tem acento por conta disso, porque é um ditongo aberto e é uma oxítona. Papel tem acento, papéis, aliás, tem acento por quê? Porque é um ditongo terminado, é uma oxítona, né, terminada em ditongo, ei. Fiéis, né? Céu. O céu é o caso até das monossílabas, né? O céu se encaixaria lá nas monossílabas também. A gente tem o caso aqui do céu ser um ditongo aberto, né? E ser acentuado. Chapéu. Chapéu assim, chapéu. Você pode dizer chapéu, né? É chapéu. Então, a gente tem um ditongozinho aí em EU, ditongo em EU, e aí, por isso, eles levam acento. Aqui a terminaçãozinha, ó, EU. Leva acento. É um ditongo, a última sílaba tônica é a mais forte, é uma oxítona. É muita coisinha, gente. Infelizmente, é muita coisinha para as regras de acentuação. Mas é assim mesmo. Vocês vão ver que nas questões, hoje eu vou responder até as duas primeiras questões dá para resolver com vocês, para vocês verem como é, tá? As duas primeiras questões da atividade do PDF, que já a gente vai para elas. Para vocês verem que lá nas questões o negócio se torna mais simples. Ver aqui pode ser um pouco complicado, mas quando vai para as questões fica mais simples. A gente vai resolver as duas primeiras, o restante vocês ficam para depois. Aí, no caso da palavra herói, por exemplo, o que herói tem acento? Eu disse lá no início da aula, já dei o exemplo da palavra herói, né? A gente tem herói, são duas sílabas. O herói é a sílaba mais forte. Temos o caso de ditongo terminado em oi, então leva acento, tá? Caso especial 2. Agora é para as palavras paroxítonas terminadas em ei e oi, né? Ei e oi.
Agora sim, gente, é uma exceção, não é nenhuma exceção, não, é uma mudança, tá? Isso aqui não é exceção, não, tá? Era confuso, não é exceção, é uma mudança. De acordo com o novo acordo ortográfico, né, as palavras agora paroxítonas em ditongo ei e oi não recebem mais acento. Antigamente, até 10 anos atrás, por exemplo, a gente escrevia a palavra ideia, tá? Eu sei que muita gente ainda hoje comete o erro, o engano, né, de colocar a palavra ideia acentuada, mas ideia não tem mais acento, tá? E essa regra aconteceu 10 anos atrás, já é para ter associado, que a gente não tem mais o acento da palavra ideia. Por que perdeu o acento? Por conta dessa regrinha 2 aqui, ó, dos casos especiais 2, a justificativa é essa. De acordo com o novo acordo ortográfico, a gente tem que não se acentua mais as palavras paroxítonas terminadas em ditongo, ei e oi, tá? E aí, se a gente for dividir a palavra ideia, fica ideia, tá? Fica ideia. O dei, bem aqui, é um caso de ditongo. Esse ditongo é aberto, né? Não é um som fechado. Ele não está saindo pelo nariz, por exemplo, né? Ideia. Ele está saindo pelo oral mesmo, né? E aí, pela boca mesmo. E aí, a gente tem um som aberto. É um caso de encontro vocálico. E ei, não tem mais acento, tá? A assembleia, né? Vem quando a gente encontra aí alguma igreja lá com o nomezinho Assembleia de Deus e tem lá o acento, tá errado, tá? A Assembleia não tem mais acento. Ou na parede, ou algum cartaz, né? Ou a assembleia se referindo também à reunião, não somente ao prédio em si, mas a uma reunião, a uma assembleia. Nada disso mais tem acento. A palavra assembleia não leva mais acento por conta que é um ditongo ei na paroxítona. Oi. Professora, a palavra aí é baleia, né? Não, baleia. Tá escrito Boleia. errado. Não, é boleia, tá? É boleia de tá. E aí, sim. E aí, isso. E aí é um caso também que não leva mais acento. E aí a palavra heróico, né? Por que herói tem acento e heróico não tem acento? Porque o herói é uma oxítona. Oxítona terminada em ditongo, oi, leva acento sim, é a regra lá de cima, né? Tá aqui, ó. Herói é uma oxítona terminada em oi, leva acento. Mas a palavra heróico não é uma oxítona. A palavra heróico, a vogal não, a sílaba tônica passa a ser a outra. Passa a ser uroi, né? E não có. É uroi. E aí, ela tá na segunda posição aqui. E aí, por conta disso, a gente tem um caso de que não bota acento, não coloca acento no heróico, mas no herói sim, né? E aí, muitas questões, às vezes, vêm com essas duas palavras, inclusive, questões da prova, né? Porque são palavras muito semelhantes, aí você imagina assim, se herói tem acento, heróico também deve ter. E não é assim. É uma regrinha particular. Essa regra, lá do PDF, a regra 1 dos casos especiais e a regra 2 são regras assim, que é certeza em prova, tá? A 1 e a 2 dos casos especiais do PDF é certeza. Já terminar. Enfim. Você. Aí terminamos a parte da acentuação, né? Que é bem tranquilo. Eu vou só abrir aqui o PDF para mostrar para vocês onde é que está. A gente viu tudo isso, ó. De acentuação gráfica, todas essas regrinhas. Essas primeiras regrinhas aqui, essas 4 aqui da frente, são as regras básicas, aquelas bem simplesinhas lá da frente, tá? Só de uma forma resumida. O segredo para entender a acentuação, gente, é você saber o que é uma oxítona, o que é uma paroxítona e o que é uma proparoxítona. Oxítona, a última sílabazinha, aquela lá do final.
A paroxítona é a que vem antes dele. E a proparoxítona é a que vem antes, né? Antes. Enfim, aí você tem as regras especiais, que é essas que eu acabei de falar. Também falei que é importante você se atentar ao 1 e a 2, a regra 1 e a 2, né? Porque elas têm exceçõezinhas, é bom atentar a elas. E as demais, ó, é bem simples. Uma coisa que eu também não trouxe no slide, mas que eu estou vendo agora, e lembrando, é o seguinte, isso aqui a gente iria ver na ortografia. Mas como tem aqui na acentuação, vamos ver agora também. Uma coisa também importante, gente, é que de acordo com o novo acordo ortográfico, o sinalzinho de trema não existe mais, tá? Antigamente, muito antigamente, muitas palavras se acentuavam com o trema. Por exemplo, a palavra linguiça, né? A palavra consequência, a palavra frequência, linguiça, consequência, frequência, a palavra averiguei, né? Todas essas palavrinhas que a gente escuta muito forte o som do U, entendam a palavra consequência, a gente escuta o som do U. Essas palavrinhas que tinham o som do U muito forte, a gente colocava antigamente o sinalzinho do trema, que é aqueles dois, esse aqui, né? Esses dois pontinhos aqui em cima do U, que é para identificar mesmo o som do U na palavra. Ó, entenda a palavra averiguei, ó, averiguei. A gente escuta o som do U, né? A gente escuta as três vogais aí, o U, o E e o I, né? Averiguei. E antigamente se acentuava com o trema, mas hoje não existe mais trema em lugar nenhum, tá? Foi uma coisa que foi abolida, não se usa mais trema. Inclusive, muitas pessoas até se assustam com esse trema, porque nunca ouviram falar mesmo e esqueçam. Agora, um detalhe, o trema continua existindo apenas para nomes próprios, tá? Para nomes próprios, como é o caso da palavra Miller aí, né? A gente fala até, não é Muller, né? É Miller. Inclusive, os meninos que estão aí devem saber que eu acho que, se eu não me engano, tem um jogador aí, não sei de onde, que o sobrenome dele é esse, né? A gente lê Miller. E aí eles têm o acentozinho do trema, mas só porque é sobrenome, tá? Nome de pessoa é sobrenome. Mas em outra situação, o trema não existe mais. Uma coisa importante também sobre a questão do acento, gente, é que a gente tem acentos diferenciais, tá? Algumas palavras são acentuadas para diferenciar mesmo uma palavra da outra. Por exemplo, a palavra por, né? Todo mundo sabe que por se escreve P-O-R, mas esse por, ele pode se referir ao verbo, né? O verbo por, e ele pode se referir à preposição por, né? O trabalho foi feito por você, vamos supor, nesta frase, o trabalho foi feito por você. Esse por dessa frase aí, ele é um verbo? Alguém saberia dizer? Eu já dou passo de trabalhar. O trabalho foi feito por você. Esse P aí, esse por aí, é um verbo? Uma preposição. Não, né? É uma preposição. E aí o que ocorre? Para diferenciar o verbo da preposição, já que a palavra se escreve da mesma forma, né? A gente diferencia pelo acento. Esses acentos aí, eles são aceitos ainda hoje, tá? De algumas palavras. Apenas em duas situações. Apenas em duas situações. No por e no pode, tá? Outra situação também é para o verbo pode, né? Porque o verbo poder, aliás, porque pode ter tanto a forma pode como pode ter a forma pode. Se eu falar que fulano pode fazer um trabalho, vou pegar a mesma frase. Fulano pode, ele pode, né, fazer o trabalho, ele pode fazer o trabalho. Esse verbo aí, por, né, o verbo poder, aliás, ele está no tempo passado. Ele pôde
fazer, é um tempo passado. Já quando eu digo ele pode, sem ter o acento, eu estou me referindo a um tempo presente. Ele pode fazer o trabalho. Percebam aí a diferença. Apenas nesses dois casos aqui é que o acento pode ainda acontecer. É para a palavra por, para diferenciar o verbo da preposição, tá? Dependendo da frase, você vai diferenciar se a palavra é verbo ou preposição no por conta do acento. Se vier com acento é porque é verbo, se não vier é preposição. Já no verbo poder, você pode colocar o acento ou não, se referindo ao tempo do verbo, tá? Se tiver acentozinho, o verbo está no passado. Se não tiver, o verbo está no presente. Ele pode fazer o trabalho, é passado. Ele pode, né, fazer o trabalho, é presente. E aí, uma outra situaçãozinha também para o acento. Inclusive, gente, é só para esses dois exemplos mesmo. Ó. Só foram mantidos esses acentos, para acento diferencial, só foi mantido nessas duas situações aqui, para o por e para o poder, né? Porque existia antigamente muito mais palavras que tinham as duas possibilidades, né, de acento ou sem acento. Por exemplo, a palavra pelo. O pelo de animal mesmo, né, pelo. E a preposiçãozinha pelo se diferenciava por uma ser acentuada e a outra não. O pelo de bicho, de animal, ele tinha um acento antigamente. Hoje não tem mais, tá? Hoje não existe mais essa diferença. Isso também vale, por exemplo, para a palavra forma. Vamos supor forma e forma, né? Forma e forma. A palavra forma tinha um acentozinho circunflexo e a palavra forma não tinha, era normal. E aí a gente identificava que forma com circunflexo se referia ao recipiente mesmo, né? Lá da cozinha, o recipiente, a forma de bolo. Já a forma seria outra coisa. E hoje essas duas palavras aí, forma, não tem acento. Vai se diferenciar só pelo contexto mesmo da frase, porque acento elas não vão ter, não. E aí, a última regra de acentuação, aliás, as últimas regrinhas de acentuação, a gente vai ter que todo verbozinho, assim, ó, que vem com o pronome, o hífenzinho e o pronome do lado, eles levam acento, né? Por exemplo, eu vou dizer assim, vou avisá-lo do recado, né? Vou avisá-lo, vocês sabem que esse lo se refere a ele, né? Vou avisar a ele, vou avisar a alguém, então esse lo se refere a ele. Vou avisá-lo do recado. Esse avisar, ele leva acento, porque toda forma verbal que tiver um pronomezinho aqui, ó, vindo acompanhado, também é acentuado, né? Aí uma outra coisa também que isso aqui é ótimo para a questão de concurso. Essa sétima regrinha aqui dos casos especiais também adora cair, tá? Tem várias questões de concurso, ela é outra regra que é cobrada. Se refere a dois verbos, é o verbo ter e o verbo vir, né? O verbo ter ou o verbo vir, dependendo se está no singular ou no plural, eles vão ser acentuados, dependendo da situação. Por exemplo, quando eu digo ele tem, eu escrevo dessa maneira, ó, ele tem. Quando eu vou colocar isso no plural, e vou dizer que não é mais ele, são eles, né? É mais de uma pessoa, eu vou dizer, como é que eu vou mudar o verbo aí, né? A diferenciação entre o singular e o plural do verbo ter é pelo acento. Para o singular, não tem o acento. Ó. O tem se escreve assim, sem o acento. Já para o plural, a gente tem o acento circunflexo, tá? Aí, como é que eu vou usar esse tem? Vocês com certeza já viram esse tem acentuado em algum lugar. Toda vez que você tiver o nome na frente, né, o sujeito na frente sendo plural, o tem que ser acentuado. O mesmo vale para o verbo vir, né? O verbo vir, que é o verbo ir. Ela vem, como é só uma pessoa, é singular, fica sem o acentozinho. Quando a gente vai para o plural, coloca o acento, né?
Para o verbo manter, gente, o verbo manter, existem as duas formas acentuadas, só que um é acento agudo e o outro é circunflexo. Um, quando é o agudo, é porque está no singular, e quando é o circunflexo, é porque está no plural. É bem simples, né? A gente não acentua também, ó, é o mesmo caso, é quase o mesmo caso lá da palavra do trema, tá? Não se acentua o U das palavras que vêm, dos verbos, aliás, que vêm com G e com o Q, tá? Não se acentua quando ele vier antes do E e do I. E, por fim, a gente não acentua também o I. Ah, isso aqui eu já disse, é aquela regra lá, tá? Aquela regra lá do slide. A 9ª regra aqui. É a regra do slide, né? Não acentua mais, que é a regra de exceção. Não acentua mais o I e o U tônico das paroxítonas. Essa aqui eu já expliquei para vocês por quê. Aí a gente vai resolver só as duas primeiras para vocês verem como é um pouco mais tranquilo do que as regras isoladas, tá? Quando a gente vai para as questões. Acredito que todos vocês estão aí com o PDF, e se não tiver, acompanha mesmo por aqui. Olha essa primeira questão, tá? O que a gente tem aqui? Inclusive, se eu não me engano, essa primeira questão foi retirada de das provas aí, que alguém colocou lá os PDFs de provas, lá provas de concurso do município. Se eu não me engano, essa primeira questão estava em uma dessas provas. Olha como ela é bem simples. Pela mesma regra de pássaro e júri, né, deve ser acentuadas as seguintes palavras. Para responder essa primeira questão, você tem que entender qual é a regra que justifica por que a palavra pássaro leva acento. Alguém saberia dizer por que a palavra pássaro está sendo acentuada? É uma proparoxítona. Porque é uma... Exatamente, ela leva acento porque é uma proparoxítona. E a regra é bem clara. Todas as proparoxítonas levam acento, tá? Se a gente for separar... Ai, Naine, por que é uma proparoxítona? Porque é só separar, gente. Ó, separa pássaro, né? Aí, quando separa pássaro, percebam que há uma sílaba mais forte. Quando eu digo pássaro, o pá é o mais forte. Se é a antepenúltima palavra, trazendo de trás para frente, né? Trazendo aqui, ó, de trás para frente, se a colocação da sílaba tônica é a antepenúltima, então a gente tem que é um caso de proparoxítona. E a regra diz que toda proparoxítona leva acento. E aí, pronto, sabendo que a primeira palavra tem que ser uma proparoxítona, vamos para a segunda. Para justificar, né? Por que a palavra júri, ela leva acento? Aí, você vai lembrar, você vai fazer o quê? Paroxítona terminada em I. Isso, só isso. Olha como na hora da questão é mais fácil, né? Você vai só, a primeira coisa que você vai fazer é separar a palavra. Júri, né? Júri. E aí, quando você diz júri, você sabe que o ju é o mais forte. É a sílaba mais forte. Então, se não é um caso de oxítona, e sim um caso de uma paroxítona, é só olhar qual é a regrinha. Temos aqui um caso de uma paroxítona que termina em I. Leva acento? Leva, tá lá na regra, né? Infelizmente, eu decorar essas regras mesmo, porque não tem para onde correr. Tá lá na regra. E aí, temos proparoxítona e paroxítona, né? E aí, o que acontece? Você vai assinalar a opção em que as palavras têm por obrigação levar acento. E aí, para a questão de deixar mais confuso, ela não acentuou nenhuma palavra, né? Porque você quer descobrir aí se leva acento ou não. E aí, na palavra pêssego. Pêssego tem acento? Tem. Né? Primeiro pêssego, né? P é o mais forte, é uma proparoxítona, leva acento. Então, pêssego tem acento. Você pode até colocar o acentozinho circunflexo no P. Já gari, gente, ó, gari, poderia muito bem ser a letra A, se você pensasse, então, se pêssego é uma proparoxítona, gari termina em I, também só tem 2 sílabas, é a mesma coisa de júri lá. Então, vai ser a letra A. Aí você se engana. Porque na palavra gari... Como é? Ela não recebe acento.
Na palavra gari, não recebe acento. Por quê? Porque a palavra tônica, a sílaba tônica de gari, não é o ga, tá? É o ri. E aí, ela não é uma paroxítona, ela é uma oxítona, né? Então, já elimina a letra A. Palavra relâmpago, né? A gente tem um caso de proparoxítona, é só separar, ó, relâmpago, né? O lã é o mais forte, é uma proparoxítona mesmo, então leva acento. A palavra táxi, o tá é o mais forte, é uma paroxítona. Paroxítona terminada em quê? Em i. Não é a mesma regra de júri, então a opção correta é a letra A. É a mesma, a letra B, desculpa. É a mesma regra para as duas palavras lá da questão, né? Aí, só para vocês verem o restante das opções, né? Porque que anula o restante, a letra B vai ser a correta aí, né? Porque a mesma regra dessas duas palavrinhas aqui, a justificativa delas terem um acento é a mesma dessas duas terem acento também. A gente acentua a palavra táxi, né? Por que essas outras aqui estão excluídas, digamos assim, né? Porque primeiro desemprego, todo mundo sabe que não tem acento. Íris tem acento, né? Íris tem acento. Poderia ser até a justificativa de júri mesmo. Mas como a letra a primeira palavra já não é, então descarta. A letra B, D, bússola, né? Tem acento no bu. Poderia ser. Mas a palavra caju, por exemplo, quando a gente separa caju, fica caju. O mais forte é o ju, né? É o ju? É o ju. É o ju. E aí, não é um caso de paroxítona, é um caso de oxítona, né? Fica caju. Apesar do K dar a impressão de ser forte, mas o ju é bem mais, ó, fica caju, né? E aí, é um caso de oxítona. O oxítona terminado em U não acentua. Aí a letra E, armazém. A gente já viu lá na frente que armazém leva acento sim, né? É bem aqui, é uma oxítona terminada em, então leva acento. E a palavra vi do verbo ver, não tem acento não, tá? Então, é a letra B mesmo, B de bola, tá? Relâmpago e táxi. É o caso de uma proparoxítona e o caso de uma oxítona. Vamos aqui para a segunda questão. Depois vocês, com calma, respondem as outras 8 que tem aí sobre a acentuação. Não se preocupem, gente, porque eu sei que está quase encerrando e aí ficou a parte da ortografia, né? Mas dá certo. Não se preocupe, não dá certo a gente ver todos os assuntos. E essa parte de acentuação é chata mesmo, é um pouco mais demorada mesmo do aluno aprender. A gente tem, então, na segunda questão, a seguinte situação. Assinale a alternativa em que uma das 3 palavras, né, é diferente das outras 2 pela regra que determina a sua acentuação gráfica. O que a questão está dizendo? Que você vai marcar a alternativa. Em cada uma dessas alternativas, a gente tem 3 palavras, né? Temos 3 palavras, e que você vai marcar a alternativa em que uma dessas 3 palavras, ela não é acentuada pelo mesmo motivo das outras 2, tá? E aí, entendendo essa interpretação da questão, olha aí as alternativas. A gente tem, por exemplo, começando de baixo para cima, a gente tem a seguinte situação, ó. Palavra matemática, eu vou começar da letra E, tá? De baixo para cima. Palavra matemática, ela leva acento porque é um caso de proparoxítona, né? Percebam separando, ó, matemática. Ma é a mais forte. De trás para frente é uma proparoxítona. Lógica, fica lógica. De trás para frente o ló é o mais forte, então é uma proparoxítona. E relâmpago, a gente já viu que é, lá em cima, né, a gente viu que é uma proparoxítona mesmo, ou seja, a letra E, você não vai marcar ela, porque as 3 palavras são acentuadas pela mesma regra. A questão está te pedindo para você marcar a que não é justificada pela mesma regra. Então, a letra E já não é. Olha a letra D. A palavra já, nós e lá, né? Percebam que são palavrinhas curtas, de apenas uma sílaba.
essa situação aqui é o caso de monossílabos, né? Monossílabos. Já nós e lá são justificados pela mesma regra? São. Então, não marca a letra D também. São monossílabos que levam acento, né? Então, não marca. E são monossílabos terminados em A e O, que levam acento. Não marca a letra D. Vamos olhar a letra B. Olha a letra B. É o mesmo caso da letra E. A letra B é o mesmo caso da letra E. São todas proparoxítonas. Protótipo é proparoxítona, máquina é proparoxítona e currículo, né, é proparoxítona. É a mesma coisa aí da letra E. Então, não marca E, não marca D e não marca B. Qual seria a opção correta, gente? C de casa. C de casa. Por que que a letra A não é? Gente, a palavra até fica até. É uma oxítona terminada em E, leva acento. Robô, robô. É uma oxítona terminada em O, leva acento. Após fica após. Oxítona terminada em O, leva acento. Olha que é a mesma regra para as 3 palavras, né? Não é a letra A. Aí fica só a letra C. Saúde é o caso lá do hiato, né? Do hiato separado. O U separado em hiato leva acento, né? Saúde. Palavra ciência não é essa a justificativa, tá? A gente tem um casozinho de hiato, mas não é pela regra lá do U, das vogais I e U em hiato, né? Palavra ciência. E a palavra países, né? País que poderia ser até a mesma regra de saúde, mas como ciência já não é, e a questão justamente dizia que era uma palavra das 3, tem uma diferença aí na regra, né? Porque saúde e país, a justificativa delas é a mesma mesmo. Mas ciência já não é, né? E aí a letra C. Então é uma questãozinha fácil. O modelo da quarta questão é muito modelo de concurso mesmo, dependendo de alguns concursos, vem assim, né? Da forma certa e errado. Resolvam com calma essas outras questões aqui, a gente vê na próxima aula. E aí, só para encerrar, porque está encerrando, né? Eu acho que o Gustavo já deve estar aí doidinho. Está encerrando, a gente tem a parte da ortografia. Essa parte da ortografia, gente, como é importante também em prova, só que ela é menos importante do que a acentuação, por isso que eu demorei bem mais tempo na acentuação, tá? A ortografia, a gente entende ela mais rápido, de uma maneira mais rápida. A gente fica, então, a parte da ortografia para a próxima aula. Se vocês forem olhar lá o cronograma, a gente tem muitas aulas de interpretação de texto, que elas são mais rápidas mesmo. Então, a gente dá para encaixar essas outras coisas nessas de interpretação de texto, tá? Então, a ortografia a gente fica na próxima aula, mas quem já quiser dar uma olhada, né, nessas regrinhas de ortografia, de